útil à nossa nação. Concedo a palavra, portanto, ao eminente senador Cristóvão Buarque. Bem, parabéns para os aniversariantes, hein? Todos três. Bom dia a cada um, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu quero iniciar, senador Figueiredo, falando sobre o aniversariante. Eu quero confessar aqui a idade que nós temos, com base em uma coisa. Nós nos conhecemos, eu e o senador Luiz, eu fiz as contas aqui há 47 anos, desde 1966. E somos amigos até hoje, felizmente, para mim. E nos cruzamos em diversas partes, encontros estudantis, em Paris, onde fomos contemporâneos. E, de alguma forma, trabalhamos junto com o Sérgio Amaral, claro, também nosso colega, amigo e colega de geração, em algo que depois veio se transformar no Projeto Condom. Vossa Excelência se lembra disso? Claro, eu me lembro porque foi iniciativa minha, a criação de uma cadeira universitária, e que dizem que virou duas coisas. Virou o Projeto Rondon, porque é aquela ideia, e também os EPB, Estudos Brasileiros. E isso foi junto ali que construímos, e o Sérgio Amaral, esse grande amigo que eu tenho até hoje, com quem eu convivi ainda mais durante esse período, e que foi de grande ajuda para mim quando governador do Distrito Federal, porque ele era o ministro, e o presidente era uma espécie de intermediário meu com essa grande figura também, que é Fernando Henrique Cardoso, de quem eu vou falar aqui no meu texto, na minha fala. Então, parabéns, Aloysio, e tem sido um prazer ter convivido politicamente, amigavelmente, todo esse período. E ter conseguido algo raro nas amizades, que é o respeito ir aumentando. Isso é raro. Mas, senhor presidente, eu volto aqui, correndo o risco da repetitividade, para falar de um assunto que eu toquei esta semana aqui, mas por apenas 5 minutos no espaço da liderança do meu partido. É algo que passou um pouco em branco, e o senador Aloysio, por coincidência, fez uma parte muito interessante, que é algo que tem passado em branco, que é o outro aniversário, mas o aniversário do golpe militar de 1º de abril de 1964. Mas eu não venho falar mal do golpe militar. Ao contrário, algumas coisas eu vou dizer aqui, até pode parecer positivo. O que eu venho dizer, dentro da linha de tentarmos manter viva a imaginação brasileira, é, primeiro, analisar quais foram as causas e, segundo, o que não foi feito de lá para cá. A gente pode colocar 3 grandes causas. Podia ter mais uma, mas eu prefiro evitar, que foi a certa incapacidade das lideranças políticas de esquerda de enfrentarem as dificuldades daquele momento. Mas, sobretudo, 3 causas concretas. A Guerra Fria, que fazia com que os Estados Unidos não aceitassem um governo de tendências de esquerda, com discursos simpatizantes do socialismo, especialmente de Cuba. Os americanos não aceitavam isso. Também um certo medo dos militares, medo até pelo lado positivo, vamos dizer, medo do fim da democracia. É interessante, os militares implantaram um regime de 21 anos de ditadura, mas no momento anterior ao golpe militar, eles faziam pela crença de que deviam defender a democracia. Isso não era um discurso falso. De fato, muitos deles, eu diria a maioria, a liderança, acreditava que era preciso impedir o rumo a um regime autoritário nos moldes soviéticos. 2 forças, mas teve uma terceira: o egoísmo, o reacionarismo, a brutalidade da elite brasileira, que não queria aceitar as reformas de base que estavam, eu não direi em andamento, mas estavam em concepção. Isso talvez tenha sido mais forte, a mais forte causa que levou à interrupção da democracia. E que durante 21 anos nós pagamos um alto preço. Mas a gente sempre lembra do preço, e aqui o senador Aloysio é um desses preços, é o preço do exilado, do torturado, do caçado, que foi um preço imenso, sobretudo do ponto de vista individual de cada um. Mas teve um outro preço, foi a interrupção das reformas que o Brasil precisava fazer e que naquele momento foram interrompidas.
embora feitas também, como lembrou bem aqui o senador Aloysio, ao longo dos 21 anos, de formas talvez um pouco diferentes, eu vou me referir a isso. Começo por uma reforma, a reforma agrária. Naquela época, eu vou falar de hoje, naquela época, se nós tivéssemos feito a reforma agrária, o Brasil seria diferente. Por exemplo, senador Abílio, as cidades não seriam tão grandes. Nossas metrópoles não seriam, como eu gosto de chamar, monstrópolis, como são hoje. Porque foi a falta de uma reforma agrária que levou a população a migrar na quantidade que migrou ao longo desses últimos 60 anos, em busca de um emprego que a terra não oferecia. E a reforma agrária o que era? Era a proposta de libertar a terra, aprisionada por cercas dos latifundiários. A terra estava ali e não podia ser usada nem produzida por ela. E libertar os que estavam do outro lado da cerca, os homens, as mulheres, prisioneiros de não ter um trabalho. Olhando para o lado de lá da cerca, o emprego delas na terra. A terra, olhando para o lado de cá dos trabalhadores e prisioneira da falta de trabalhador. A reforma agrária visava liberar isso. Agora, provavelmente, ia tocar na propriedade dos donos de latifúndios improdutivos. E é verdade. E aí entra, talvez, os militares, não os latifundiários. Os latifundiários queriam proteger a propriedade, ponto. Mas havia, sim, alguns militares que queriam impedir que a reforma agrária se estendesse e se transformasse na estatização da terra, que é uma diferença. Distribuição da terra é uma coisa, estatização da terra é outra. Havia o receio. O fato é que foi interrompido e as consequências foram dramáticas. Nós temos as cidades absolutamente caóticas, nós temos uma pobreza crescente e mantida no campo, que vive hoje da Bolsa Família. Nós temos a violência, tem a ver com a falta de uma reforma agrária, porque a migração para as cidades incentiva a violência. Nós temos, inclusive, parte da seca. Não dá para dizer que a seca é toda criada pela falta de reforma agrária, porque a seca vem de mudanças climáticas. Mas, se a terra tivesse sido distribuída ao longo desses últimos 60 anos, não há dúvida, 50 anos sobretudo, não há dúvida que as propriedades pequenas seriam mais capazes, primeiro, de organizar-se melhor para conviver com o semiárido nordestino. E dois, ter força os produtores rurais para exigirem da União Brasileira medidas que impedissem a situação da seca. Os países onde há propriedade bem distribuída da terra, senador Paim, conseguem conviver com a seca de uma maneira muito mais eficiente. Conseguem até evitar as secas, ou pelo menos as tragédias das secas. Nós tivemos o problema da inflação. A inflação é, em parte, causada, eu falo a inflação daquele período, posterior a 64, e mesmo de 64, pela falta de uma reforma agrária, porque reduziu a produção agrícola para o mercado interno. Os latifúndios ou eram improdutivos ou produziam para exportação. E a inflação vem do preço dos alimentos vendidos e comprados no mercado interno. Nós não conseguimos fazer com que a produção interna crescesse na proporção necessária para oferecer comida àqueles que saíram do campo e que antes plantavam no seu quintal, passaram a ter que comprar no mercado. Mas lá no quintal dele passou-se a produzir açúcar, café, laranja para exportação, e eles ficaram aqui sem comida, aí o preço subiu. Tudo isso mostra como foi lamentável não ter sido feita a reforma agrária naquele momento. Mas e hoje? Hoje temos que reconhecer que a situação é diferente. A reforma agrária hoje já não é uma necessidade para libertar a terra, porque a terra está libertada nos latifúndios produtivos, graças às máquinas, às novas técnicas, e que produzem no Brasil inteiro uma quantidade enorme de bens que são exportados. Não faz sentido falar hoje de reforma agrária no mesmo conceito de 50 anos atrás.
ainda é necessária sim, mas por razões sociais, para abrigar 4, 5 milhões de brasileiros sem terra e pobres. É uma questão social, não é mais uma questão econômica na dimensão do que era em 64. A reforma bancária, ela também era uma necessidade. Os bancos trabalhavam para a especulação. Era preciso fazer com que o dinheiro que estava nos bancos fosse usado para a produção, para o investimento, para aumentar a demanda. Ou seja, mais uma vez o conceito que eu uso de libertar as forças produtivas, liberar o dinheiro que existia nos bancos. E hoje? Hoje não faz mais sentido falar em reforma bancária no Brasil, porque o sistema bancário é internacionalizado. A gente até deve falar assim numa reforma do sistema bancário mundial, do sistema financeiro internacional. E a crise de 2008, que continua, está mostrando que isso é necessário. Mas já não é uma reforma bancária nacional. Até porque, do ponto de vista da solidez, ela foi feita com o PROER. Garantiu a solidez do sistema bancário. É o sistema financeiro mundial que hoje precisa de uma reforma. O bancário brasileiro não tem como fazer uma reforma aqui dentro. A reforma universitária, que o senador Aloysio, inclusive, trouxe aqui. A reforma universitária visava, sobretudo, aumentar o número de alunos e visava fim da vitaliciedade. O que aconteceu? O número de alunos passou de 150 mil para 5 milhões. E a vitaliciedade foi acabada. Mas eu acho que com retrocesso, senador, porque o que fez é o seguinte, eu fiz greve para que acabasse a cátedra vitalícia. Mas, naquela época, eram uns velhinhos competentes que chegavam à vitaliciedade. Hoje, o mais jovem professor faz concurso e fica estável para o resto da vida. Nós universalizamos a vitaliciedade. Não é mais o resultado de um concurso cuidadoso com o exame da vida do professor. Isso ainda se faz com o titular, por exemplo, mas não com a provisionalidade. Ou seja, a reforma terminou sendo ao contrário. Do ponto de vista da dinâmica que se queria de exigir mais do professor, a gente fez o contrário, apesar de que há um certo aumento de salário ao longo da vida e da sua produção. Mas é uma desigualdade que cada vez vai ficando menor, por força dos movimentos corporativos. A ideia que se quer é que seja um salário só, quase. O número de alunos nós aumentamos. Inclusive, vamos lembrar aqui, em grande parte, graças a um trabalho muito criticado do ministro Paulo Renato, quando tomou a iniciativa de facilitar a criação de novas universidades particulares, de centros universitários. Se não fosse aquilo, não teria havido o número que tem hoje. E graças, sobretudo, também ao assentimento do ProUni, que é um programa que permite que as pessoas possam pagar as faculdades que o governo, Fernando Henrique, incentivou que ocorressem. É importante isso. Houve um casamento. Um governo incentivou o surgimento, o outro incentivou o número de alunos. Eu falo isso tudo para dizer que hoje tem uma reforma que é necessária, que é a reforma educacional. Porque mesmo a reforma trabalhista, que o João Goulart defendia, a reforma trabalhista, os militares não deram nenhum passo atrás. Eles não acabaram o terceiro que João Goulart tinha acabado de criar. Mantiveram. Criaram até a aposentadoria rural, que foi um grande avanço, e que hoje custa quase 3 vezes o que custa a Bolsa Família, atendendo a população que não pagou a previdência, mas que precisa comer, precisa vestir, precisa viver, e que ficaram velhos. Nós avançamos nas bolsas. O Fernando Henrique, quando espalhou a Bolsa Escola, e Lula, quando ampliou isso, multiplicando por 3, de 4 para 12 milhões. E a Dilma, a presidenta Dilma, que tem ampliado isso na medida do que é necessário. Qual foi a reforma que a gente não fez trabalhista? Abolir a necessidade das bolsas para a população brasileira. Outra vez a ideia de liberar. Nós não liberamos a população da necessidade de bolsas. Nós não abolimos, palavra que o senador Paim tanto gosta, nós não fizemos a abolição da necessidade de bolsas. Comemoramos o aumento de bolsas, quando deveríamos
cumprir a obrigação de aumentar o número de bolsas. Cumprir a obrigação de aumentar o número de bolsas, mas não comemorar. A gente cumpre a obrigação de aumentar o número de bolsas. Agora, comemorar é a redução no número dos que necessitam de bolsa para sobreviver. Essa reforma a gente não fez. Essa reforma a gente não fez. Continuamos tendo de aumentar o número de pessoas que, para sobreviver, recebem a Previdência Rural e recebem a Bolsa ou a Bolsa Família. Por quê? Porque não fizemos a verdadeira reforma, que é a reforma educacional que assegura escola igual para todos os brasileiros e brasileiras. Veja um exemplo outro de avanço nosso. Semana passada aqui, a PEC das domésticas. Foi um avanço nas regras trabalhistas. Um avanço, inclusive, que demorou muito a vir. Mas não foi a abolição. Não foi a abolição das necessidades das nossas trabalhadoras domésticas. Que a verdadeira abolição era o filho da empregada doméstica estudar na mesma escola do filho da patroa. Ou, se quiserem, dizendo diferente, o filho da empregada estudar numa escola com a mesma qualidade da escola do filho da patroa. Não precisava ser a mesma fisicamente, até porque moram em lugares diferentes. Hoje, as empregadas domésticas passam a ter direitos que os outros trabalhadores têm. Passam a ter um regime de horas de trabalho por dia, passam a ter direito às férias, que em alguns casos ainda não têm, passam a ter direito de 13º, não podem ser demitidas sem justa causa, mas elas continuam cuidando de manhã dos filhos dos patrões que vão a uma escola de qualidade. E elas continuam sabendo que os filhos dela não vão a uma escola com a mesma qualidade. Então não houve abolição, não houve a reforma, houve um avançozinho. Um avançozinho que deve comemorar, como eu teria comemorado se aqui estivesse no dia que em 1871 se votou a lei do ventre livre. Eu teria votado e até satisfeito com o passo, mas eu não teria ficado satisfeito com o passo. Satisfeito foi só 17 anos depois, quando se fez a lei do ventre livre. Desculpe, a lei áurea. A lei do ventre livre foi um avanço, mas não foi a reforma necessária. A reforma necessária quase foi a lei áurea. A lei áurea das empregadas domésticas, a lei áurea de todos os trabalhadores sendo o país, será o trabalhador ter uma escola para o seu filho igual à escola do seu patrão. Essa é a reforma que falta. Essa é a mãe de todas as reformas. Escola igual para todos. É imoral termos escolas desiguais. Eu não vejo nenhuma imoralidade em uma pessoa ter uma casa grande e outra ter uma casa pequena. Não vejo imoralidade. Eu não vejo imoralidade em uma pessoa ir de carro para o trabalho e outra ir de ônibus para o trabalho. Eu não vejo imoralidade em uma pessoa comer num restaurante caro e outro comer num restaurante simples. Isso chama-se desigualdade. Imoralidade é ter escola boa para uns, escola ruim para outros. Hospital bom para uns, hospital bom para outros. Justiça boa para uns, justiça ruim para outros. Como hoje vimos ontem, os mandantes do crime dos ambientalistas estão soltos. Os executores vão ser presos. Vão ser duas justiças diferentes. Então, nós precisamos, lembrando 49 anos atrás, o golpe de 1964, analisar o que foi feito. Analisar o que falta fazer. E o que falta fazer, de fato, para mim, é garantir que a escola será igual para todos. Quando eu falo isso por aí, a maioria das pessoas acha que é uma grande bobagem impossível, demagógico. Mas, gente, olha ao redor no mundo. A maior parte dos países de nível médio e os ricos já tem isso. A desigualdade educacional pode existir, mas de uma maneira mínima.
para aqueles que quiserem estudar numa escola particular, por razões outras que não a necessidade de uma boa escola. Não faz muito, eu vi uma foto no jornal do príncipe herdeiro da Dinamarca indo no seu primeiro dia à escola pública. A escola pública vai o príncipe herdeiro. Não é só na Dinamarca, é numa enorme quantidade de países do leste e do oeste, é na Coreia, é na Finlândia, é em países até menores que nós temos essa realidade. Não há nenhuma justificativa moral para a escola desigual, como não havia justificativa moral para a escravidão. Até porque se parecem. A escola ruim é uma forma de escravidão, porque a pessoa será uma adulta condenada a uma ineficiência, uma falta de emprego, uma falta de renda. Então, nesse dia, nessa semana em que a gente comemora lembra. O vocabulário sempre é mais rico do que os oradores. Lembramos e não comemoramos. 49 anos do golpe militar, vamos olhar para os próximos anos, eu espero que não 49, os próximos anos, para que possamos fazer a verdadeira reforma que o Brasil precisa. Porque com ela, as universidades vão ficar boas. Todo mundo quer melhorar a qualidade da educação. Não há universidade boa com educação de base ruim. E não há universidade ruim com educação de base boa. Porque com educação de base boa, a universidade que seria ruim é fechada pelos alunos. Agora, no nosso caso, é o contrário. Puxa-se para baixo a qualidade para adaptar-se à má qualidade da educação de base. Eu vejo isso aqui na Universidade de Brasília, onde eu dou aula, e que somos obrigados a baixar o nível para poder garantir que alguns continuem estudando, porque se a gente não baixar o nível, eles não são capazes de ficar na universidade. E não esqueça que no Brasil cerca de 30% dos estudantes de engenharia abandonam o curso antes do final. Não é por falta de dinheiro, porque ou é público ou tem ProUni. É por falta de conhecimento de matemática básica para acompanhar as aulas de cálculo nas escolas de engenharia. Essa é a grande reforma. Eu vim aqui só para relembrar esses 49 anos. Eu vim aqui só para propor a necessidade da mãe de todas as reformas, aquela que conseguirá fazer com que a escola seja igualmente boa para todos. Inclusive trazendo com isso a liberação do maior dos recursos hoje. Porque antes de 64, senador Luiz, o grande recurso era a terra. O grande capital era a terra. Hoje é o cérebro. Hoje é a inteligência. Até mesmo para a agricultura, o principal fator, lembra o senador Luiz, fora do microfone, o principal fator de produção hoje é a ciência e a tecnologia, não é mais a terra. Já se consegue produzir em terra que era improdutiva, como aqui o Cerrado. É a inteligência que é a terra dos próximos anos. A reforma agrária dos próximos anos, portanto, é a reforma da educação igual. Até porque também, como no Brasil poucos estudam, a maioria fica de fora, os poucos que estudam não precisam estudar muito, porque não tem concorrência. Nós, da elite brasileira, escolhemos uma maneira de proteger nossos filhos de não terem que estudar muito, colocando de fora da escola os filhos dos pobres. Aí nossos filhos disputam entre nós. Por que nossos filhos não conseguem estar na seleção brasileira de futebol? Porque a bola é redonda para todos. E sendo redonda para todos a bola, pobres e ricos disputam com a mesma igualdade de oportunidade. E aí tem os talentos que se desenvolvem, tem os sem talento que ficam para trás, como nós aqui que jogamos bola quando éramos meninos. Mas na educação a gente subiu. Não foi só graças ao nosso talento, foi sobretudo graças à exclusão de muitos talentos. Nós nos beneficiamos da exclusão de talentos.
e disputamos nosso talento entre nós, os iguais, mas não entre nós todos brasileiros. Essa é a grande reforma. Não vou falar porque já tomei muito tempo, mas para mim o caminho para isso é criar um sistema nacional de educação. Não dá para ter escola igual em qualquer cidade do Brasil, deixando nas mãos das pobres prefeituras. Eu fui analisar um dia desses e descobri, não sabia, tem uma cidade brasileira cuja receita anual per capita é de R$ 1,67. R$ 1,67 a receita do município por pessoa por ano. Como é que vai ter uma boa escola? Sua União assumindo essa educação é que a gente vai poder fazer a educação igual e de qualidade para todos. Mas isso seria outro discurso, mais uma vez repetitivo, como devo estar sendo, mas às vezes a gente tem que ser repetitivo para tentar, se não quebrar algo que nos embaça a vista e não deixa ver, como, senador Paim, ninguém via que a escravidão era um problema. Até 1850, quando se proíbe o tráfico, ninguém via a escravidão como algo imoral, indecente. Era algo natural. Até que um dia começou-se a descobrir que não era decente. E foi o primeiro passo. O primeiro passo para a reforma da educação é convencermos a mente brasileira de que é imoral escola desigual. As pessoas perguntam o que fazer para a escola ser igual, pensando tecnicamente. Como fazer tecnicamente? E eu tenho a resposta. Mas o problema principal não é técnico, nem político, é mental. O problema da educação desigual no Brasil é uma questão mental. Nos acostumamos com isso, como nos acostumamos com a escravidão. Na hora que quebrasse a mentalidade de que escola pode ser desigual, e surgir a mentalidade de que a escola tem que ser igual, a gente resolve o problema político elegendo gente que defende a educação. E na hora que resolvermos o problema político de termos gente que defende a educação, o problema técnico é de uma simplicidade total. Aí pode-se dizer, e os recursos? Bem, os outros países têm recursos, o Brasil tem recursos. A revolução completa que a gente precisa fazer no Brasil, pelos meus cálculos, custa 6,4% do PIB, menos do que os 10% que estão propondo. Então tem um recurso. Mas se não tiver, a gente tem uma solução. Em vez de fazer em 20 anos, faz em 25, em 30. Demora um pouquinho mais, mas faz. O grande problema é a mentalidade. A mentalidade de que é normal, natural, aceitável, escola desigual, conforme a renda da família ou conforme a cidade de moradia. Nosso desafio é quebrar a mente, como foi o desafio de Joaquim Nabuco e dos outros abolicionistas, quebrar a mente que aceitava a escravidão. Quebrando essa mente, a gente quebra essa dificuldade política de trazer aqui para dentro o problema educacional. E quebrando isso, a gente chama os técnicos e eles vão dizer como é que a gente faz. Era isso, senhor presidente, mas eu faço questão de dar uma parte, se o senhor me der um tempinho, ao senador. Como é bom ouvi-lo, senador Cristóvão Buarque. Quando ainda na minha terra, Campo Grande, eu acionava a TV Senado e ouvia os seus pronunciamentos, eu com eles me encantava, porque as ideias que Vossa Excelência transmite, em todos os seus pronunciamentos, são ideias de um estadista, sem dúvida nenhuma. Vossa Excelência referiu-se hoje à questão da reforma agrária, que se tivesse sido implantada após o movimento revolucionário ou não de 1964, evidentemente que hoje nós estaríamos muito mais adiantados na questão. Eu me lembro mais ou menos de que o então presidente Castelo Branco, através, se não me falha a memória, do seu então ministro Roberto Campos, ele consignou no seu programa o início de um processo de reforma agrária, que infelizmente foi truncado pelos governos que sucederam. Hoje, o que existe nesse país é aquilo que Vossa Excelência está dizendo. É uma situação anômala em que os homens, os trabalhadores do campo vieram para a cidade, tornaram-na praticamente inabitável pelas consequências que isso redundou.
Eu concordo perfeitamente com Vossa Excelência de que deveria haver uma racionalização desse processo de reforma agrária. Eu tenho uma propriedade rural às margens de um assentamento do INCRA. Não imagine, Vossa Excelência, a situação que se encontram aqueles assentados, que não têm a menor condição de viver e não podem absolutamente procurar outros empregos para sustento da sua família. E o fazem de uma forma irregular. E nós somos obrigados, inclusive, às vezes, a acolhê-los, porque vemos das necessidades que ele passa e de sua família. O processo de reforma agrária, no meu modo de entender, e não vou me alongar sobre isso, mas está absolutamente inadequado. Me parece agora que a administração da presidente Dilma está procurando dar um outro sentido. Primeiro, dar condições para que o assentado tenha condições de sobrevida. Se isso se realizar, é um caminho absolutamente certo. Mas o que eu gostaria de acentuar é que Vossa Excelência, quando Vossa Excelência trata da questão da educação, e eu quero recordar-me também que quando eu fui deputado federal e constituinte, eu ouvia sempre o então senador João Calmon, que também era um grande pregador pela educação em nosso país. Agora, Vossa Excelência dá uma dimensão muito maior. Essa ideia que Vossa Excelência agasalha e proclama em todos os discursos que pronuncia com relação à federalização da educação é extremamente necessária. Os estados não federados não têm absolutamente condições de dar vida condigna ao professor. O Estado não tem condições absolutamente de exigir deles o cumprimento de uma obrigação tão nobre. Eu creio, sinceramente, como acontece com as escolas federais, colégio militar e as escolas técnicas, elas constituem, sem dúvida alguma, um exemplo para que nós possamos conseguir, finalmente, ouvir a sua voz de federalização do ensino em nosso país. Eu me permito, Excelência, de cumprimentá-lo de todo o coração pela ideia que o senhor defende com tanta maestria em favor da educação do nosso país. Minhas sinceras homenagens. Senador Figueiredo, eu agradeço muito e quero dizer que se o senhor ouvir essas falas lá no seu Mato Grosso do Sul, aqui nós sabemos de sua história de vida, sua militância política tão antiga e que o faz aqui ser um representante perfeito da senadora Marisa, que nos deixou saudades, mas que não deixou um vazio aqui dentro, porque o senhor preencheu perfeitamente. E quero concluir dizendo, o senhor traz a ideia da reforma agrária e eu quero insistir. Nós demoramos tanto a fazê-la que hoje ela ficou desnecessária, salvo como um problema social. A gente tem que analisar o problema social dos sem terra. E nem sei se a solução vai ser terra. Pode ser que a solução seja outra. Mas eu temo que a gente demore tanto a fazer a reforma educacional, senador Luiz, que ela fique desnecessária. Porque quem sabe, daqui a 50 anos, em vez de escola, a gente entra no hospital e coloca um chip aqui. E aí a gente sai sabendo geografia, sai sabendo inglês. Quem sabe isso não vai acontecer? Mas o que é que vai acontecer? Se nós não fizermos a reforma educacional agora, garantindo escola igual para todos, quando chegar este outro tempo tecnológico, só vai ter o chip quem puder pagar. Como hoje só tem a educação quem pode pagar a escola. No futuro, talvez, quem pode pagar o hospital e comprar o chip que colocado na cabeça casa a mente com a informática e permite que as pessoas sejam, entre aspas, educadas. Eu diria instruídas. Eu diria melhor, programadas em vez de educadas. Não vou discutir se isso era bom ou ruim, mas eu lamentarei se isso for, como é hoje, conseguido para quem pode pagar. Hoje é quem pode pagar a escola. Quem sabe no futuro vai ser quem pode comprar o chip. De qualquer maneira,
é uma sociedade que nós não desejamos. Era isso, presidente, que eu tinha para falar. Obrigado.